Senhor presidente, senhores deputados, eu não quero cansar vossas excelências, mas eu ouço os pronunciamentos aqui dessa tarde, alguns com a costumeira ênfase, outros tantos assim, um pouco se cumprindo um ritual. Mas digo isso no sentimento que quero reafirmar aqui que Mauro Ricardo Costa nunca recebeu nenhum real de Luiz Abi Antum, não teve nenhuma diária de hotel paga por Luiz Abi. As suas contas foram pagas através da sua conta bancária, nenhum real indevido utilizou o secretário Mauro Ricardo Costa. Por outro lado, eu não sou dado a visões conspiratórias, mas não posso deixar de reconhecer que, especialmente o jornal Gazeta do Povo, que é um jornal que tem uma linha editorial crítica e tem tido uma postura investigativa, está fazendo uma linha de investigação sobre uma pessoa que, seja ele apreciado ou não, gostem dele ou não, ele tem tido uma atitude proativa de fazer um ajuste fiscal no Estado, de poder reduzir as despesas, aumentar a receita e, por outro lado, nós sabemos, tem ferido poderosos interesses. Cito um exemplo, inclusive, que é o que eu falei ainda há pouco, que é a questão que envolve concessionárias de pedágio. Não estou falando exatamente da concessionária de pedágio, mas dou um exemplo. O Estado está fazendo uma PPP para duplicar a PR-323. Foi se verificar, nós estamos com 4 garantias para o mesmo objeto que o secretário tem se posto contra. Não estou com uma visão conspiratória, até porque eu entendo que eu gosto dessa linha de investigação, de discussão, de construção, não é, de um debate sobre determinados temas. Eu acho que o dinheiro público é sagrado, tem que ser muito bem aplicado. Quem são os responsáveis pelo roubo, porque não há outra explicação, não há outro termo para se utilizar, do dinheiro público, de construção de escolas, diga-se de passagem, 2 daquelas escolas que teve dinheiro roubado foram escolas que eu lutei muito. Durante anos eu vinha lutando para conseguir essas 2 obras, uma que é para a Escola da Bela Vista, em Bandeirantes, e a outra é William Madi, em Cornélio Procópio. E eu estava lá respondendo para a opinião pública por que as obras não andavam, por que o ritmo da obra não andava. E como eu sabia que o dinheiro, pelo menos parte do dinheiro, era parte do recurso que vem do MEC, do EFNDE, do PAR, que é um programa de ações articuladas entre Estado, União e municípios, eu respondi aquilo e buscava uma solução, inclusive de pessoas que alguns querem transformar em santo. Santo, me parece que não há ninguém. E, obviamente, o governo tomou a iniciativa de poder promover a investigação. Foi o governo que iniciou essa investigação. E investigou, apurou e ofereceu a denúncia. Tomou as medidas, como, aliás, o governo tem que fazer quando identifica um mal feito. Agiu, nesse caso, o governo da forma mais correta. Eu digo isso porque não deve restar para nós nenhuma dúvida sobre o comportamento. Uma coisa é fazer o debate político, a discussão. Se formos a analisar o que diz lá o principal delator, Luiz Antônio, que é fiscal da Receita em Londrina, ele dizia que ele roubava 18, 19 anos, que ele estava recebendo propina, que estava achacando empresários. Isso é a confissão dele. Confissão, aliás, que iniciou com uma delação premiada pelo fato de ele estar envolvido naquele caso da pedofilia. Ou, será se é pedofilia, mas, enfim, envolvido naquele caso que envolve a prostituição.
né, daquele inquérito que tem em Londrina. O fato é que esses desdobramentos que foram ditos aqui e que têm que ser ditos, que têm que ser investigados, a Assembleia Legislativa tem um espaço de debate e discussão. Mas nós sabemos, as autoridades que têm competência para fazer essa investigação estão ali, muito próximo daqui. Ministério Público do Paraná, que tem estrutura, tem autonomia funcional, tem estrutura administrativa, tem peritos, tem um grupo de atuação especializada em combate ao crime organizado, que é o GAECO, que é integrado pela Polícia Civil e Militar, além, é claro, dos promotores que integram esse organismo de combate ao crime, e que certamente, nesse caso, em tela, nós teremos também o concurso na investigação e na apuração do Ministério Público Federal, porque parte desses recursos são recursos oriundos do FNDE, do Ministério da Educação. E, obviamente, serão apuradas as condutas que levaram a essa questão que obrigou o governo a afastar funcionários, demitir funcionários e oferecer uma denúncia contra uma situação que, claro, deve envergonhar a todos. Mas isso não é tudo, porque se as coisas são como são, antigamente, antes da Constituição de 88, vigia um regime em que o governador do estado podia decretar a prisão administrativa de determinada autoridade que houvesse desviado dinheiro público. Hoje o Estado Democrático de Direito não permite mais essa ação efetiva por parte do chefe do Poder Executivo. Mas certamente o Ministério Público vai investigar, vai atuar e certamente serão feitos pedidos, né, de prisão preventiva ou outras situações que poderão esclarecer de forma objetiva essa questão. Em relação ao governo, o governo não tem menor interesse de poder apurar esse caso. Claro, não vamos transformar isso aqui, não é, num caso que é um caso grave de desvio, num caso que seja para divertir. Aqui não há de se esquecer o papel de cada um aqui, entre situação e oposição. Se é para poder, obviamente, esgotar do período de turbulência que vivemos, com a finalização das greves, porque amanhã, terça-feira, retoma-se a aula na sua plena normalidade em todo o estado do Paraná. Hoje mesmo aqui, a audiência pública, presidida pelo deputado, que tem tido um papel extraordinário, e eu quero dizer, deputado Hussein Bach, que tenho admirado a sua conduta como presidente da Comissão de Educação dessa casa. Hoje mesmo fez uma audiência pública, reuniu aqui os representantes do Conselho Estadual de Educação, representantes da Secretaria de Estado da Educação, tratou da questão junto com os representantes da APP Sindicato e, à luz do interesse do estudante, pôde efetivamente encontrar uma solução negociada, que de um lado, obviamente, não agride o direito do estudante, porque nós temos que pensar, depois de uma greve como essa, no direito do estudante. O maior colégio do estado do Paraná, que certamente prevê que tenha a melhor qualidade de ensino, entre tantos que tem qualidade de ensino boa, educação pública, que é o Colégio Estadual do Paraná, pela sua comunidade escolar, rejeitou a sexta aula. Rejeitou por quê? Porque entende que o interesse do estudante tem que ter primazia. Decidiu o Colégio Estadual do Paraná, que tem 1.300 alunos e alunas em cada turno, olha, 1.300 em cada turno, decidiu fazer aula aos sábados. Sábado passado, à noite, período da noite, 1.300 alunos, sabe quantos alunos estavam presentes no Colégio Estadual? 1.000 alunos. O que demonstra o quê? A vontade desses jovens estudarem e, ao mesmo tempo, o acerto que teve a comunidade do Colégio Estadual do Paraná em não fazer a sexta aula. A sexta aula é prejuízo pedagógico para o aluno, indiscutivelmente.
Um minuto para concluir. Indiscutivelmente, a sexta aula é um prejuízo. Agora, cada comunidade escolar decide, e isso certamente atende um modelo de gestão democrática para a área da educação, mas, ao mesmo tempo, a comunidade escolar tem que avaliar muito bem esse processo. Da mesma forma, serão os calendários das universidades estaduais, que são instituições importantíssimas para o nosso Estado, e que certamente haverá um amplo debate que possa sempre se pensar no interesse do aluno, porque até agora, efetivamente, nós praticamente meio ano e nós não tivemos literalmente aulas no Estado do Paraná, com talvez pouquíssimo tempo, e nos resta para poder, de fato, colocar em dia a vida escolar dos nossos jovens paranaenses que estão muito desejosos de retomar os estudos. Basta ver esse exemplo